Olá, meus amigos, estamos iniciando uma nova live e vamos iniciar esta live. O tema é sobre os Kahunas, preste bem atenção nisso, os essênios e Pleiades. Kahunas significa guardiães dos segredos, Una, segredo. Hoje em dia, muito é divulgado a respeito dos Kahunas, particularmente até aquela técnica que nós conhecemos, que foi popularizada, o Ho Oponopono. Mas isso é apenas um subsistema dos ensinamentos Kahunas. É muito mais coisas, há muito mais coisas. Agora, o paralelo que nós percebemos com os essênios, e que já já eu conto a história, estou virando aqui um contador de histórias, mas os pontos em comuns quanto aos essênios e a Cabala são notórios. Por exemplo, os Kahunas, já eu falo a origem e tudo, eles dividem o ser humano em três divisões, que nem a análise transacional, pai, adulto e criança, na análise transacional. No caso é Haumakua, Huani e Unipiri. O superconsciente, o consciente, o inconsciente e o subconsciente também. Se nós fizermos um paralelo com a religião cristã, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na árvore da vida, um sistema da Cabala, um subsistema da Cabala, nós vemos aí Keter, Tiferet, Yesod, Malkut. Keter, Eheye. Keter, Eheye. Tiferet, Yehovah Eroverás. Deus manifesto na esfera de minha mente. São as palavras sagradas. Yesod, Shaddai Al-Shai. Malkut, o reino. Quer dizer, nós somos Keter, o eu sou, o espírito. Tiferet, o nosso eu superior, o nosso superconsciente. Yesod, Malkut seria, vamos dizer assim, resumidamente, a união de Yod e Nenetza, que seria o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico ou bioenergético e o nosso corpo físico. Então, se nós começamos pela linha cabalística, nós vamos ver que todas essas indicações se encontram no Sefer Yetzirah, que é um tratado extraordinário sobre a Cabala. E depois do desdobramento do Sefer Yetzirah, como vocês sabem, veio com o Zohar, o livro dos esplendores. E de lá vieram as Shemânforas, que nós já falamos, que são 72 nomes de Deus, os 72 anjos, que na verdade não seriam anjos, seriam forças que atuam em nosso planeta a cada 20 minutos. Com essa introdução rápida, vamos pegar a história dos Kahunas. Eu só quis dar uma breve visão sistêmica, que eu aprecio sempre dar, deixo claro, eu falo muita coisa, mas encadeadas, e depois as pessoas poderão assistir novamente a live e ver pontos que possam se interessar. Aliás, Keter Rock Bina, no caso também do subsistema da Cabala, representa também Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu, Shiva e por aí vai uma série de intercorrelações. Mas vamos apontar agora a questão Kahuna. Para os que acreditam, e vamos dizer assim, pegando como base um livro de um grande arqueólogo, James Churchward, famoso arqueólogo, que ele escreveu o Continente Perdido de Mu, e um parênteses aqui, esta explanação será com conteúdo prático no conceito. Então, se nós pegarmos o livro de James Churchward, o Continente Perdido de Mu, que em teosofia nós conhecemos como a Antiga Lemúria, da qual nós já falamos em outras oportunidades aqui, particularmente na área de antropogênese, o desenvolvimento do ser humano, né? Antropologia e antropogênese, muito bem colocado no terceiro volume da Doutrina Secreta, da Madame Blavatsky, e The Ocean of Theosophy, de William K. Judd. Então, a Lemúria foi uma era evolutiva do nosso planeta. E assim, a cada dia que se passa, se descobre
mais evidências quanto a um continente que pertenceu a essa era lemuriana. Da mesma forma que a famosa Atlântida, que cada um encontra em cada canto. Assim, a era Atlântida tinha uma central que era um continente principal, que era Atlântida, que pegava justamente aquela parte, uma parte do Oceano Atlântico, Açores e por aí vai. Não entrarei em detalhes, mas, conquanto a era lemuriana, o continente perdido de Mu, que pegava justamente boa parte do que hoje nós conhecemos como Oceano Pacífico, e o que restou dele é Austrália, Nova Zelândia, todas aquelas ilhas do Pacífico, Japão, Ilha da Páscoa, Havaí, na verdade, são, vamos dizer assim, remanescentes desse grande continente, deste grande continente. Então são eras e eras e eras. Não é? Em antropogênese se calcula uma determinada fase desse continente há 18 milhões de anos. Na verdade, essas classificações temporais não se incompatibilizam com as classificações da antropologia, da arqueologia. Mas, a cada dia que passa, se descobre mais. Hoje mesmo, se vocês observarem, se descobriu um grande patamar, uma grande área no Atlântico Sul, muito maior que o estado do Rio de Janeiro, próximo ao Rio Grande do Sul, com grandes picos, enfim. Isso está na mídia. São continentes submersos. E desses continentes submersos, a cadeia de montanhas muito mais altas, vamos dizer assim, e não obstante submersas, que o Everest, por exemplo, como os Açores. No caso, são, vamos dizer assim, remanescentes de grandes cadeias de montanhas. Na Nova Zelândia, entre Austrália e Nova Zelândia, existe uma fossa abissal de uma profundidade imensa. Quer dizer, o que se explora no espaço, o que se descobre no espaço, de algo extremamente importante, também ainda não se descobriu de tudo o que tem em nosso planeta, particularmente abaixo dos mares, ou dentro dos mares, aliás. Mas não vamos entrar por aí. Então nós temos o continente perdido de Mu, que faz parte da antiga Lemúria. Agora é para quem acredita. Quem não acredita, eu não posso fazer nada. Quer dizer, uma live dessa eu não posso impor o que eu acredito a ninguém. Basta cada um seguir a sua própria razão, predileção, filtrar liberdade de pensamento antes de mais nada. Assim sendo, naquela região houve incidências do que nós conhecemos como os Senhores das Pleiades, tão bem mencionados no livro de Jó e em outras passagens da Bíblia. A Bíblia contém em si acontecimentos e fatos formidáveis de forma subliminar, mítica, mística e história. A Bíblia eu me refiro ao Antigo e Novo Testamento. Então, quando era mais ou menos o mesmo período do que nós falamos naquela live sobre cosmogênesis, quando os senhores das chamas, para dar um impulso oriundo de Vênus, mas não do aspecto físico de Vênus, vieram para o planeta dar um impulso evolutivo, criar o que nós conhecemos hoje como grande comunhão cósmica, que os maçons falam, grande fraternidade universal ou grande loja branca, o governo interno do mundo. Concomitantemente neste período, os senhores, eu chamo de senhores das Pleiades, também vieram ao nosso planeta, assim como outros planetas, dar impulso àquela humanidade que estava no início do seu próprio desenvolvimento. E deixou a sua tecnologia e também a sua tecnologia de desenvolvimento pessoal, eu prefiro colocar dessa forma, e de desenvolvimento transpessoal. Ora, os Kahunas, eles foram muito estudados por Max Freedom Long. Max Freedom Long, que era um psicólogo, escritor, e na década de 30 residia no Havaí.
E ele estudou muito os Kahunas, muito. O que se sabe, vamos dizer assim, no sentido popular a respeito dos Kahunas, é coisa muito resumida, muito resumida. Vamos tentar dar um empurrão aí. Max Freedom Long, ao estudar os Kahunas, entrou em contato com verdadeiros Kahunas e percebeu um sistema de psicologia muito aprofundado. Como ele era psicólogo, também ele fez as suas devidas, vamos dizer assim, comparações e cotejamentos quanto à própria epistemologia do estudo, enfim, de uma série de coisas. E aí, ele percebeu o seguinte, o que nós acabamos de falar. Os Kahunas, parte básica, que eu quero dizer aqui, divide o ser humano. Essa forma de falar divide o ser humano é uma forma didática. Não é que o ser humano é dividido em três. Lembre bem, eu repito, da análise transacional de Eric Berne, pai, adulto e criança. Pois bem, então os Kahunas dividem Haumakua, Huani e Unipili. O Haumakua é o nosso superconsciente. O Dr. Roberto Assaglioli, que já mencionamos aqui em outras lives, psiquiatra, italiano, criador da psicossíntese, dando um forte impulso à psicologia transpessoal, e juntamente após Abraham Maslow, que seguia muitos estudos de Alice Bailey, e que também tivemos, eu estou repetindo isso, Ângela, para fundamentar, não para mostrar conhecimento, é para fundamentar, eu tenho que fundamentar. Ângela Maria Salabatà, uma grande psicóloga italiana, que também escreveu livros muito bons e trabalhava juntamente com o Dr. Roberto Assaglioli. A mesma divisão, superconsciente, consciente e inconsciente, do Dr. Roberto Assaglioli, da análise transacional, de Pedro Ouspensky, que também seguiu os ensinamentos de Gurdjieff, particularmente no livro Fragmentos do Ensinamento Desconhecido, são similares à divisão pedagógica da metodologia científica dos Kahunas. Então, o Haumakua é o nosso eu superior, o superconsciente. O Wani é o nosso consciente agora, com todos os sentidos. O Unipili é o nosso inconsciente, que rege, juntamente com o subconsciente, todas as atividades involuntárias do nosso corpo. O sistema neurovegetativo, não o cérebro espinhal, que relaciona-se com a nossa vontade, mas o sistema neurovegetativo, que faz parte de todos os processos involuntários que ocorrem em nosso corpo, que é desnecessário explicar aqui. Muito que bem. Ouspensky faz um desenho muito interessante, que ele coloca 3 círculos, e do círculo de cima, que seria o eu superior, ele puxa uma ligação para o eu inferior, que é outro círculo. Então, 3 círculos. O do meio é o consciente. Caiu. A internet brasileira é algo transcendental. É espetacular. É espetacular. Na era lemuriana, a internet era melhor, hein? Mas continuando. Nós, voltando aqui ao raciocínio. Ouspensky traça 3 círculos, um acima do outro. O de cima representa o eu superior. O do meio, logo abaixo, o consciente. E o de baixo, o último, o inconsciente. A classificação Kahuna é igual. Ouspensky faz uma ligação entre o eu superior, o círculo de cima, imediatamente para o eu inferior, o círculo de baixo. É um canal. E deste canal, desta ligação do eu inferior ou inconsciente, existe um canal para o superconsciente. O que significa isso? Na visão do Ouspensky, que
o nosso eu superior entra em contato conosco, o nosso Pai, que o Cristo tanto afirma, o Cristo no meio de vós, entra em contato conosco via inconsciente. Então há muitos símbolos, sonhos. O Jung muito se especializou através da psicologia analítica para perceber toda uma simbologia oriunda de nossos sonhos e fazendo uma devida filtragem se consegue perceber o que vem do nosso eu superior de forma simbólica no transcorrer dos nossos sonhos. Então o nosso eu superior, ele se comunica conosco a princípio via sonhos. E aí tem que fazer um filtro nesses sonhos, na simbologia dos sonhos. O processo de desenvolvimento da evolução humana, muito afirmado pelo Cristo, desperta tu que dormes, relaciona-se com o quê? Com a ligação direta entre o nosso consciente com o superconsciente. Repetindo, o superconsciente, ele se relaciona conosco através, a princípio, desfocou um pouco a imagem por causa da adequação do celular, a princípio através do eu inferior, que não tem nada de inferior, é meramente uma questão didática, é o nosso inconsciente com superconsciente, e é o nosso subconsciente, subconsciente, que vai criando as nossas vidas. O que nós registramos no início de nossas vidas, o nosso subconsciente não tem percepção de tempo e de espaço. Então, do nada, afloram complexos psíquicos que estão lá no subconsciente, conforme configurações de nossas vidas, poderão aflorar. Por isso que a simbologia, os ideogramas hebraicos, os símbolos maçônicos, os símbolos outros que nós podemos ver, os símbolos cabalísticos, eles falam ao inconsciente, ao subconsciente. Porque é o caminho, a linguagem do subconsciente. Isto é uma parte. Tanto que quando nós pensamos em algo, nós já simbolizamos algo. Nós imaginamos algo. Perfeito? Ora, o desenvolvimento transpessoal trata do quê? De aos poucos o ser humano começar a resolver os seus processos ou complexos psíquicos que estão lá no subconsciente e ao mesmo tempo dar abertura direta para o superconsciente, que é justamente o patamar elevado do seu próprio ser. É o Pai que está nos céus. Eu não estou me referindo ao infinito, ao Deus, mas a chispa divina em nós. Então, o Cristo sempre enfatiza isso. Orai para o Pai em secreto. Já já eu falo a respeito. O que é que os Kaunas têm a ver com isso? Através de uma metodologia, através de um estudo profundo, os Kaunas fizeram com que os seus praticantes, não que nós vemos por aí, conseguissem aos poucos o contato com esse superconsciente, que traz sim faculdades suprafísicas, percepções reais de nossa vida e as formas como nós poderemos mudar o curso de nossas vidas. Os guardiães dos segredos. Por exemplo, eu vou dar uma redundância, um exemplo. Infeliz da minha parte aqui. Max Freedom Long tinha um negócio no Havaí e ele queria vender. E não conseguia achar comprador. Não conseguia achar comprador. E tentava vender e não conseguia achar comprador. Um dia ele procurou uma Kauna.
não é? Uma xamã, entre aspas, Kahuna, e relatou o seu problema, porque ele convivia com os Kahunas. Ela ficou, naquele momento, em estado de introspecção, e notem bem, em adequações de minhas palavras, o que aquela Kahuna falou para Max Friedon Long. O Deus quer que você repare algo pendente com fulano tal. Depois volte. Esse reparar algo pendente com fulano tal, significa que havia um débito, não digo financeiro, algo muito profundo que o Max Friedon Long fez para o fulano tal. E não haviam se reatado. E aquilo marcou. É importante que se diga, outro dia nós falamos sobre palavras. Palavras podem acabar com uma vida de uma pessoa. Até naquelas brincadeiras mal sucedidas, porque o resultado é sempre ruim, de mau gosto, que tenta desmoralizar uma pessoa. Sem uma brincadeira de mau gosto, nós fizermos uma desqualificação, não importa que área, de uma pessoa, e se essa pessoa estiver suscetível, ela pode absorver aquele elemento psíquico negativo oriundo do quê? De palavras. Isso poderá sim se alojar, a pessoa acreditar, aquilo transformar-se-á em uma crença e a pessoa pode ver a sua vida comprometida. Então, o verbo pessoal pode ocasionar coisas muito boas e coisas muito ruins, particularmente quando se utiliza de forma irônica ou de brincadeira desqualificações diretas ou indiretas a outrem. Isso não é normal, isto não é espiritual, isto é mundano, isso é hipo-humano, isso não se encaixa com quanto às proposituras que aquelas pessoas que querem seguir ou dizem seguir no que tange a desenvolvimento transpessoal e evolução, não se encaixa. Essas pessoas são incongruentes. Elas já levam um conflito dentro delas. Este conflito faz com que elas neurotizem. E a neurotizarem, a própria libido delas, sim, isto é Freud, fica comprometida aos poucos. Libido, eu me refiro não apenas ao aspecto sexual, à energia motriz, à energia vital. Então, palavras podem sim erguer uma pessoa ao se falar no momento certo, no princípio era o verbo, ou podem arruinar uma vida de uma pessoa, inclusive em brincadeiras. Então, muita atenção com quanto a determinadas brincadeiras e os estados de seus interlocutores. Portanto, Max Friedon Long tinha uma pendência com alguém. Ele foi lá, pediu perdão à maneira dele, se adequou, retificou, até reergueu aquela pessoa, e ao reerguer aquela pessoa, ele retornou depois a Kahuna. E aí o que ocorreu? A Kahuna falou, o Deus do Max Friedon Long, o seu eu superior, falou que o caminho está aberto. E aí, aquela venda que o Max Friedon Long queria realizar, foi realizado. Então é muito importante percebermos que o nosso eu superior, o Almakua dos Kahunas, ele tem consciência, é paradoxal, embora faça parte de nós, é a partícula de Deus em nós, é a nossa chama divina, ele tem consciência de tudo que ocorre. Ele poderá nos fortalecer, nos ajudar, ao mesmo tempo que ele pode também nos colocar em situação de desafios para crescermos,
e ao mesmo tempo também que ele poderá nos conscientizar através de insights para o nosso desenvolvimento pessoal e da própria natureza humana, o desenvolvimento pessoal da nossa própria natureza, e também podermos auxiliar o próximo em seu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, o eu superior é o nosso Cristo interior, o Pai em nós, o Pai dentro de nós, e é o Almakua dos Kaunas. Só que os Kaunas se aprofundam, porque eles falam o seguinte, que o eu superior, ou o Almakua, ele pode sim mudar o destino. Ele pode ter dificuldade daquele futuro cristalizado. Por que futuro cristalizado? Porque muitas coisas acabam não mudando, porque já se sabe que a pessoa não vai mudar naquele ponto. Então, o futuro está praticamente cristalizado e a repetição fará com que aquilo ocorra. Perfeito? O Jó falava, o que eu mais temia me ocorreu. Agora, se ele não temesse, se ele não Jó, né, é um livro iniciático, se ele tivesse a devida consciência daquele determinado ponto que ele estava temendo e trabalhasse naquilo, não ocorreria. Então, o Antigo e Novo Testamento contém coisas extraordinárias, não obstante, os Penske, não deixando pontas soltas, fazendo uma verdadeira visão sistêmica aqui, para quem está atento, que seguidor do Gurdjieff e Maurice Nicoll, que escrevia cartas para os Penske durante a Segunda Guerra Mundial, que nós já falamos, e originou um livro chamado O Novo Homem. Então nós vemos os Penske falando algo similar aos Kaunas. Gurdjieff falando que o ser humano está dormindo, algo similar aos Kaunas. E tudo isso lembra o Cristo. Desperta tu que dormes. Então o Almakua, que os Kaunas se referem, ele pode mudar o futuro. Ele tem o Manaloa, que é a energia vital. É aquele eletromagnetismo poderosíssimo que pode realmente influenciar as coisas. O Uhani, que é a nossa consciência, os nossos 5 sentidos, a nossa cognição, nosso cérebro, o nosso organismo, ele emite eletromagnetismo, isso é científico. E esse é o Mana, que é o Prana, mas numa voltagem forte, porém não muito alta, este eletromagnetismo. Depende de atividades e respirações, como nós falamos em Aikido, nós contraímos, e também no Kung Fu, o plexo solar para captar, vamos dizer assim, o prana, as respirações abdominais, dão fortalecimento ao tórax, mas afeta o plexo solar positivamente, capta energia vital. Ao mesmo tempo, o nosso subconsciente também tem energia vital, também tem eletromagnetismo, porque, vamos dizer assim, ele é composto do sistema nervoso autônomo, que é formado por partículas subatômicas, e tudo que é partícula subatômica tem eletromagnetismo. Então a minha visão é sistêmica. Estou falando várias coisas, mas todas convergindo para o mesmo ponto. Ela é sistêmica. Continuando. Assim sendo, nós podemos, através do nosso eletromagnetismo cerebral, a nossa presença, afetar o meio em que vivemos, os campos morfogenéticos, enfim. O nosso subconsciente também. Os exercícios de respiração servem para aumentar, como eu falei, a dosagem de prana, e o prana, ou a energia vital, conduz informação, como nós já havíamos dito em outras lives, só que o eletromagnetismo do nosso superconsciente é infinitamente, é em exponencial. Então o Almakua, ele pode mudar sim o futuro da pessoa. O Almakua tem como mudar o futuro da pessoa. Ele pode fazer um blueprint, ou seja, aquilo que de fato nós imaginamos, uma espécie de carta
de traçar, né? O painel de traçar, aquilo que nós imaginamos, o que nós imaginamos de uma forma muito clara, com muita convicção. A energia vital pode dar a vida àquilo, mas quando emitimos o verbo, nós emitimos aquela força para aquilo se realizar. Ora, isso é o Huane, o nosso consciente. O alma Kua pode fazer muito mais, mudar as nossas vidas completamente, que é a extensão de Deus em nós. Agora, por que não ocorre esta ligação? Muitos insights, eu repito, são provenientes do superconsciente para o consciente, ou alma Kua para o Huane. Estou fazendo com que decore os termos. O nosso subconsciente, ele é o reservatório de nossa personalidade e da energia vital. A energia vital penetra em nós. Vejam a Israel Regarding the Middle Pillar, vejam Wilhelm Reich sobre o orgônio, a psicoenergética de Alexander Lowen. Tudo mexe com a energia vital. Ora, a energia vital penetra em nós. Só que as couraças, eu não estou entrando em área totalmente esotérica aqui, é mais psicologia transpessoal, com um pouco de psicologia mais reichiana no caso. As nossas couraças, o que são? Quando nós estamos com muita tensão, nós vamos desenvolvendo couraças. Muita gente tem ataque cardíaco em função de psicossomatizações e vão desenvolvendo couraças aqui no peito de tal forma que as couraças impedem que flua energia vital suficiente para o coração. Uma pessoa com altos patamares de estresse, ele tem noradrenalina despejando no organismo o tempo inteiro. Isso faz com que aumente o cortisol, é o cortisona natural e os radicais livres. O tempo inteiro a pessoa está em alerta. E aí pega o que é? Pega a glicose, faz com que a pessoa comece a ficar hipertensa, porque ansiedade, transfundo, tensão e couraças. Então o indivíduo desenvolve couraça aqui, desenvolve couraça aqui. Tem gente que tem muita enxaqueca, não de fundo clínico. Couraças, desenvolve aqui. Se nós formos dormir, nós vamos perceber, muitas pessoas dormem com o queixo enrijecido. Tal atenção. Às vezes dormimos assim, enrijecidos. E isso afeta a circulação da bioenergia. Alexander Lowen. Bioenergia. Então tinha os exercícios de biopsicoenergética do Alexander Lowen, que quando as pessoas faziam determinadas posições, elas soltavam gritos e liberavam complexos psíquicos. Isso é uma terapia. Mas eu não vou explicar isso numa live. Pois bem, as couraças impedem com que a energia vital flua, tanto que no caso da depressão, sob esse ponto de vista, muitos deprimidos ou que estão em alto estresse, eles estão com determinadas áreas dos seus corpos físicos com verdadeiras couraças. Então, como pode a energia vital fluir e ao mesmo tempo a pessoa não sentir? Porque o subconsciente sabe que a pessoa não está bem. E esse é o Unipile. É o Unipile, é o nosso subconsciente, que é o que libera mais energia vital. Se nós ficarmos falando, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, obviamente nós vamos ir nos condicionando para ficarmos bem. Mas se a pessoa não internaliza isso, não torna orgânico isso, aquilo serve por alguns minutos, meia hora e acabou. Não internalizou,
não tornou orgânico isso. Por quê? Porque o subconsciente sabe que a pessoa não está bem. Sabe, ou seja, o subconsciente contém crenças nossas muito boas e essas crenças, essas sugestões negativas, muitas vezes oriundos de terceiros, acabam se alojando em nós e nós, em momentos de fragilidade, e ninguém está isento de passar por momentos de fragilidade, acabamos absorvendo aquilo lá. E aí, a energia vital não flui. Para o eu superior, o alma cua, nosso eu superior, se manifestar aos poucos em nossa consciência, tendo insights, nós temos que ter o que? Disponibilizado energia vital. Mas essa energia vital, ela é disponibilizada através do subconsciente. Então tem que convencer o subconsciente. Tanto que na metodologia do Max Fried Long, ele dava um nome para o seu subconsciente. Eu não sugeriria isso para as pessoas que estão com muita ansiedade, porque, na verdade, o subconsciente faz parte da nossa psique, somos nós. Mas se nós não estivermos bem, começarmos a dar nome como se fosse uma terceira pessoa, não vai fazer mais mal ainda. Mas na realidade parece uma terceira pessoa. Somos nós que nos auto-boicotamos. Então quando as pessoas vêm com aqueles clichês iluminados, profundos, não se auto-boicote, parece simples. Porque ninguém, em sã consciência, quer se auto-boicotar. Ninguém. Mas você tem medo. Você se está se auto-boicotando. Evidente. Muitas pessoas que estão com medo tóxico, que já apanharam na vida, na hora de tomarem alguma decisão, lá vem o subconsciente e faz com que aquilo brote, aquela dúvida surja. Então ninguém se auto-boicota por livre e espontânea vontade. Isso é outro erro propagado. É outro erro de quem não reflete. É outro erro. As pessoas se auto-boicotam porque elas estão com complexos psíquicos que impedem-nas de elas manterem um determinado curso. O auto-boicote faz parte de uma série de complexidades que estão no subconsciente, que a pessoa absorveu e também que os outros, não é só a pessoa responsável. Porque se nós fôssemos responsáveis por tudo que ocorresse nas nossas vidas, faça-me um favor. Eu sou muito da linha da Joan Borisenko, uma amiga minha dos Estados Unidos, uma grande psicóloga. Ela fala, não, uma boa parte nós somos responsáveis, mas uma boa parte também os outros são responsáveis. Não é assim de uma forma assim, muito simples. Então ocorre que nem eu disse um dia, dá um problema de entupimento no cano da cozinha do apartamento da pessoa, a responsabilidade é nossa. Às vezes é do condomínio. Quer dizer, são cada coisa absurda que se generaliza, que só faz mal. Então, a pessoa quando se auto-boicota, ninguém se auto-boicota porque quer. As pessoas se auto-boicotam por insegurança, porque apanharam muito. E aí aquilo está programado no subconsciente. Da mesma forma, o indivíduo numa determinada fase da vida, vamos dizer assim, 14 anos, adolescente lá, pré-adolescente, alguém para ele falou, você não serve para nada, você não serve para isso. Alguém falou, não importa, às vezes ocorre essas coisas. Mas isso é duro, né? Isso é duro. Falar, você não serve para nada, é duro isso de ouvir. Então a pessoa registrou aquilo lá. Numa determinada situação, vamos dizer que aquela adolescente, fosse fazer um determinado trabalho escolar, muito importante, e não conseguia. Alguém falou, você não serve para nada, você não serve para isso. Aquilo ficou. E aquilo vai reproduzindo nas ações decisivas da mesma. De forma que acontece que muitas pessoas, mesmo com formação acadêmica superior, na hora que elas estão em uma mesa de reunião, estão com um projeto X,
E naquele projeto, por incrível que pareça, tem algo de natureza similar àquilo que ela estava estudando lá com os 14 anos de idade, não importa o que seja, naquele exato momento, o subconsciente entra em ação. Sem a pessoa perceber, é óbvio. E a pessoa acaba tomando algumas iniciativas até impulsivas ou desencontros e vem a perder aquilo lá. Isso ocorre diuturnamente. As pessoas se auto-boicotam porque elas absorveram complexos psíquicos. Então elas têm que perceber que estão se auto-boicotando sim e procurar os meios necessários para remover aquilo. Um dos meios muito importantes, além da psicoterapia, é a oração, é o sagrado. Isso eu falo no que eu acredito, eu não posso impor a vocês isso. Portanto, o Alma-Cua, o nosso superconsciente, ele necessita dessa energia vital. Mas para isso nós temos que convencer o subconsciente para liberar essa energia vital. O subconsciente é a sede da nossa memória, ele se apoia no hipocampo. Até o subconsciente tem faculdades telepáticas. Muitas vezes nós pensamos em alguém ou brota alguém do nada em nossa mente, alguém nos liga. São faculdades telepáticas involuntárias, que os Kaunas chamavam de Unipili, que é o subconsciente. Muito que bem. Quando de um trabalho feito voltado ao subconsciente, que nós impregnamos de tal forma que nós sim somos merecedores de tal coisa, de fato somos, nós podemos quebrar esta crença, energizá-la, transmutá-la. Era que o mestre Rakotsi Saint-Germain falava momentum. Momentum é quando a pessoa se decide. O Goethe, novamente, quando a pessoa se decide, a providência mover-se-á em seu favor. Mas deste momentum tem que ser consciente e a pessoa tem que realmente resgatar e perceber que há algo lá e que ela tem que tirar. E é aí que entra o sagrado. Quando ela consegue resolver isso, através de determinadas técnicas, os Kaunas fazem com que o eletromagnetismo desta nova crença seja passada para o Alma-Cua. Existe a corrente dos Poi, eu estou falando em havaiano, né? Poi Alma-Cua, as correntes dos eu superiores. Toda essa atividade, toda essa contraparte sutil de todos os seres humanos trabalharão em prol para aquilo se realize. Inclusive curas excepcionais, por sincronicidade, milagres e a simultaneidade do John Bell, muita coisa, coisas extraordinárias. Muito que bem. William Crookes, em 1776, chegou ao Havaí e encontrou os Kaunas, mas ele não entendeu bem o que estava ocorrendo lá na Polinésia. Muito que bem. O Max Friedman Long desenvolveu um estudo extraordinário a respeito dos Kaunas, que tem uma eficiência extraordinária. Inclusive, eu repito, o Ho'oponopono é um subsistema de um ensinamento imenso dos Kaunas. Imenso. A força da técnica Runa é tão igual ou similar à Cabala, porque o conceito é o mesmo, deixar a divindade manifestar-se. Cada um com, vamos dizer assim, uma tecnologia própria. Max Friedman Long foi desenvolvendo e daí vieram seus seguidores. Mas aconteceu um outro fenômeno. Depois que houve o afundamento daquela região do Oceano Pacífico, que sobrou Havaí, enfim, tudo que vocês sabem, e os remanescentes de todas aquelas informações importantes, os Kaunas do Havaí, os essênios, uma parte da Lemúria, agora estou em antropogênese, uma parte da Lemúria migrava para o que nós conhecemos em termos de história oculta,
Scott Elliott, com os mapas de Atlântida, da era lemuriana, da era Atlântica, para o Oceano Atlântico, onde havia já o continente Atlante em formação e o Saara era mar, como nós falamos. E ali, depois de todos aqueles incidentes de convulsões geológicas, a Atlântida submerge, 9.565, Solon fala para Platão, né? E a República de Platão. Então, foram construídas particularmente, como nós falamos, a pirâmide de Quéops, que Heródoto, recapitulando, interpretou a construção da pirâmide como, na verdade, foi a reforma da pirâmide. Né? Então, aquilo foi construído por Atlantes, que foram naquela região do Egito, que nós já falamos em outras lives, e nós vimos surgir Hermes o Trismegistus. Muito que bem. Toda aquela tradição lemuriana, Atlante, e depois com a queda e a alta da civilização egípcia, particularmente nós vemos o povo hebreu, o povo persa, os caldeus, que também herdaram uma sabedoria inconteste ou incontestável, né? Inconteste é adjetivo, incontestável, né? E Moisés, quando estava no cativeiro do Antigo Egito, quando há o problema com ele lá, ele sai do Antigo Egito e é salvo por Jetro. Jetro era um sacerdote essênio, porque os essênios, aquele povo, já tinham herdado toda essa linhagem para quem acredita. Para quem não acredita, não é obrigado a acreditar. Então eles haviam herdado toda essa linhagem lemuriana, Atlante, e dos altos patamares das influências do início do Antigo Egito. Só que Jetro fazia parte dos essênios. Aí nós vimos surgir os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios cuidavam do Senhor Cristo, os essênios. E os manuscritos essênios, dos essênios, por sincronicidade, que Jung estudou muito, que quando ocorre um descobrimento de algo muito importante, ocorre simultaneamente algo muito importante no mundo, descoberto em Qumran, que vocês já ouviram muito falar. Nesses manuscritos, muitos manuscritos que não se tornaram públicos e que atestam, embora muitos falam que alguns manuscritos não atestam, mas atestam sim a veracidade da realidade de Jesus ou Cristo, assim como o MIT, como nós já falamos em outras oportunidades. Nestes manuscritos há muita técnica essênia, há muita informação dos essênios com quanto a crescimento pessoal e espiritual. Os essênios eram os curadores. E Moisés foi salvo pelos essênios. Muito que bem. Esses essênios, depois do que ocorreu, toda a saga cristã do Cristo, uma parte desses essênios foram descendo, saindo do Oriente Médio, adentrando a uma parcela do Golfo, Oceano Índico, e foram parar aonde? No Havaí. Ao chegar no Havaí, estes essênios acabaram entrando em contato, lá naquela época, há 2000 anos, com os Kahunas, que já tinham uma tecnologia de desenvolvimento de consciência não local, que é o Almakua, o nosso eu superior, oriunda dos senhores das Pleiades, na era lemuriana. Muito que bem. Eles se uniram. Este nome não era conhecido. Eles não eram chamados de Kahunas, ok?
Ao eles se unirem, houve uma miscigenação, vamos dizer assim, de técnicas. Não é? As técnicas essênicas ou essênias e dos kahunas. Então aí nós vimos surgir o que hoje, ou que Max Friedon Long chamou de kahunas, ou os guardiões do segredo. E são de fato segredos. Runa, segredo. Nós vemos muito na internet a oração do perdão dos kahunas. Muito do que é postado na internet, embora com muito boa intenção, há algumas adequações que não se relacionam diretamente às origens dessas orações do perdão. O Ho'oponopono, mas seguido com a consciência de toda uma tecnologia kahuna, ele dá certo. Tem escritores extraordinários. Mas a oração do perdão kahuna não é aquilo que se tem na internet. Está havendo uma adequação. Quando você fala eu sou numa linguagem kahuna transliterada para o português e verbalizada para o português, coloca outras coisas, é o indivíduo que está postando a base de uma oração e complementando com aquilo que ele acha que é bom. Eu não estou criticando de forma alguma, porque tudo é válido, com boa intenção é válido. Então, de forma alguma, em função dessa observação minha, aquilo não tem eficiência. Antes de mais nada, é a mente e a convicção que vai dar a determinada eficiência sobre esses instrumentos. Assim sendo, os kahunas, que é um misto de uma tecnologia oriunda lá de cima e ao mesmo tempo dos essênios, nos deram mais chaves para o nosso desenvolvimento. E tudo é impressionante, vincula-se com o Cristo. Lembram daquela passagem do Cristo que ele orientou? Antes de pedir algo, vai lá, reconcilia-te com teu inimigo, depois vem aqui no santuário. Foi a mesma coisa que... Agora, se o inimigo não quiser reconciliar, o problema é dele. O que importa é que nós tenhamos feito a parte nossa. E isso Deus, popularmente, está vendo. O nosso Deus interior, ele está vendo. Isso é o que importa, é que ele está vendo. Deus lê os nossos pensamentos, o Almakua lê os nossos pensamentos, as nossas intenções. É o Almakua que nos dá a verdadeira clarividência e tantas outras faculdades suprafísicas. Então, o Cristo nos deu a oração, Pai nosso que estás nos céus. Ora, é o Pai lá de cima, mas é o nosso Pai interno. Ou seja, este Deus, Almakua, venha a nós o teu reino. Malkut na Cabala. Malkut, vejam que oração. O Pai Nosso, ela tem base cabalística. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade nossa num grau superior. Porque nós somos filhos de Deus. Nós, como eu superiores e tudo, somos filhos de Deus. É por isso que o Cristo falou, vós sois deuses. Sois deuses, não Deus. Sois deuses. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu, no interior. No Gólgota, que nós falamos outro dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o mana, é o prana, é a energia vital. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas. Aí, a chave do karma. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mesmo que o devedor não esteja nem aí, mas façamos a nossa parte. Não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, o condicionamento, é o subconsciente, a crença subconsciente, cair novamente, mas livrai-nos de todo mal, autodefesa psíquica, pois teu é o poder, pois teu é o poder,
a glória. Não é? Eu falo tanta coisa ao mesmo tempo. O reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é cruz cabalística na Cabala. A ti, ó Deus, toca a testa. Né? A ti, ó Deus, imagina o santo anjo guardião com a mão assim. A ti, ó Deus. Aí toca o plexo solar, porque não dá para ir até os pés. A ti, ó Deus, o reino, o poder e a glória para sempre. É a cruz cabalística no Pai Nosso. Ou seja, em hebraico, mas tem que ser vibrado, não vou fazer isso aqui. Atho, Malkut, o reino. Vegevura, Vegedula, Leolahinamen, para sempre. Ou seja, Ató, a ti, ó Deus. O reino, nós colocamos no plexo solar porque esse exercício tem que ser feito em pé e não podemos nos curvar até os pés, ao menos que tenhamos alongamento. O reino, Vegevura, Gevura, na árvore da vida, Gevura, é ousadia, vontade, poder. Vegedula, ou Reset, que significa tolerância, temperança, compaixão. Leolahamamen, perfeito? É a cruz cabalística. A cruz cabalística é um gesto ritual que chama a atenção desse alma cua, ora, como Cabala está adequada, perfeito? Ao mesmo tempo, puxa a atenção da fonte. Sob o ponto de vista astral, nós estamos traçando um ritual que é de poder e é uma cruz, mas alguém vai falar, mas você foi para cá, porque o sinal da cruz vem de ordem diferente. Ora, porque o sinal da cruz católica, que eu respeito, o indivíduo fica passivo para receber. Devocional, mas é o passivo positivo para receber. Na cruz cabalística, nós puxamos a força. Por isso que vai Vegedula, por isso que vai o poder, a ação, a ousadia. Tudo isso é para chamar a atenção do alma cua ou desta consciência superior. E isso é o final do Pai Nosso. É o final do Pai Nosso. Tem uma parte aqui que eu vou ler. Caiu tudo aqui. Caiu a minha bússola, agora complicou. Tu, porém, quando orares, entre em teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto. Porque Deus vê a gente em secreto. Ninguém vê o Deus olhando pra gente, né? Mas ele vê. Ele vê. Não passa nada desapercebido dele. Porque teu pai que te vê em secreto te retribuirá. Todo ritual externo, como nós fizemos, feito simplesmente por tradição, por hábito, para satisfazer superstições religiosas, tem em realidade uma única intenção. São feitos para serem vistos e louvados pelos homens. Essas práticas não alcançam nenhuma resposta espiritual, porque não passa de manifestações de forças psíquicas inferiores, negativas, incapazes de elevar-se acima dos planos inferiores do que nós chamamos plano astral. Se compreendemos a inutilidade dessas orações para fins espirituais e superiores, e desejamos iniciar a mais importante e preciosa das práticas espirituais, a oração científica, então devemos acompanhar os conselhos de Cristo, procurar o lugar reservado e com a porta fechada, orar ao nosso Pai secretamente. Note-se com muita atenção o que Cristo diz. Ora a teu Pai que está em secreto. Cristo fala isso. São detalhes importantes. E Mateus? A oração superior deve ser dirigida a teu Pai, ao teu Criador, ao teu Espírito, ao teu Senhor e teu Deus interno. Ele está dentro de nós
como o mais precioso dos tesouros e a mais terrível das realidades, porque a maioria não conhece. Nossas orações terão realmente valor espiritual se forem feitas em tal estado de alma que possam alcançar e movimentar as forças superiores do nosso próprio espírito. Esse é o grande segredo de todas as realizações espirituais. Tudo depende unicamente do nosso estado de alma requerido. Conseguiremos acionar as forças do nosso espírito de um poder incalculável e alcançaremos os resultados mais extraordinários em quaisquer direção que desejarmos, contanto que nos conservemos firmemente na condição anímica superior. Esta condição anímica superior, esse estado de alma, pode ser traduzido por absoluta sinceridade. Tem que ser. Absoluta confiança. Tem que ter absoluta confiança. E pureza de intenções. A oração feita nessas condições movimenta seguramente as forças superiores do espírito interno, que se exteriorizam então pelas palavras. Olha o poder do verbo. No princípio era o verbo, pelas palavras pronunciadas na oração, em forma de elementos vivos, falamos outro dia sobre isso, ativos, dinâmicos e poderosos, que, embora invisíveis aos olhos físicos, são uma absoluta realidade nos planos espirituais que nos rodeiam. Esses elementos se dirigirão ao alvo determinado e agirão com todo o seu potencial. Preste atenção nesse texto. Eliminando os elementos contrários, até a plena realização do fim almejado. É preciso notar, para terminar, que toda oração, e já falamos, eu repito, em outras, como é que eu poderia dizer, lives, é preciso notar que toda oração é uma exteriorização de forças superiores ou inferiores. Se fizermos oração para o mal, são forças inferiores. Já eu falo. Pela oração, criamos elementos reais, definidos, da mesma espécie do nosso estado de alma. Ou explicando mais claramente, a nossa própria condição anímica se exterioriza como elementos vivos, e independentes, que entram a agir imediatamente no ambiente psíquico que nos rodeia ou se dirigem ao alvo determinado a qualquer distância que esteja. Rogério Rocha, não saia da live que eu tenho uma coisa para falar para você. Então vamos lá. Como elementos vivos e independentes que entram a agir imediatamente no ambiente psíquico que nos rouba ou se dirigem ao alvo determinado, que nos rodeia ou se dirige ao alvo determinado a qualquer distância. Se o nosso estado de alma, repetindo, não é definitivamente superior, se a oração é citada por qualquer desejo inferior, se leva em si qualquer intenção egoísta, exclusivista. Egoísta é passar por cima dos outros, é nesse sentido. Não é? O fato de pedirmos para nós bem-estar, uma realização do trabalho, de algo de cura, não é egoísmo, nós temos direito, mas é prejudicar alguém, é outra história. Se não é justa e legítima, então carrega-se unicamente de força dos planos inferiores do plano astral, onde se ativam as forças de repulsão
E nesse caso, o elemento exteriorizado entra em luta com todos os elementos contrários que rodeiam o alvo a que foi destinado. E nessa luta esgota as suas energias e se aniquila, sem conseguir realizar o seu intento. É possível criar-se elementos inferiores, poderosos, se a vontade é forte e preparada, e alcançar-se com eles os objetivos propostos. Mas isto é entrar em cheio na prática da baixa magia, de consequências funestas, porque o praticante terá de suportar inevitavelmente as consequências de todos os prejuízos que esses elementos causarem externamente. Porque, como Cristo bem afirmou, ao senhor Lorival Pereira, que fez esse texto, grande instrutor extraordinário, Cristo afirmou, nós criamos e voltamos com 7. Então a nossa criação voltará para nós. Se ela for legítima, tudo bem. Se ela for ilegítima, como está aqui, acabou. Assim, o Antigo Testamento mostra o Jeová. Lembram-se? Em Cabala é o Yod, Ré, Vou, Ré. Jeová. Os 4 elementos. É o tetragramaton. Ar, fogo, terra e água. É um eletromagnetismo para criar o universo físico e os planos internos. Isso nós já havíamos dito em outra live. Naquela placa, a cruz do Cristo, ela representa o ser humano. Porque a cruz de 4 braços iguais representa os elementos, o tetragramaton, Yod, He, Vav, He. Ok? Mas é só notar, a cruz representa o ser humano. Porque nós somos uma haste e essa parte aqui é curta na cruz. É só perceber. O ser humano é uma planta invertida. Porque a planta são seres que sentem, eles pegam a energia telúrica da Terra. E nós recebemos a energia de cima, através de todo um processo, enfim. E tem lá na placa do Cristo crucificado, INRI, que significa a mesma coisa. Só que tem um detalhe. O Yohevoe representa Deus, o tetragramaton, os 4 elementos. O INRI significa aquele que se fez Deus. Porque também tem a ver com os 4 elementos, porém manifestou aqueles 4, manifestou a plena divindade. E por isso, Cristo Jesus, o Filho de Deus. E por isso se insere entre Yohevoe, em hebraico, isso é uma repetição, a palavra Yoshua, Joshua, o reparador. Então, Cristo mostra este Deus interno. Os Kaunas seguem a mesma linha que nós fizemos a comparação. Olha o que nós falamos. Lemúria, um pouco de antropogênese. Nós falamos Atlântida, um pouquinho. Moisés. Nós falamos, só para não esquecer, Gurdjieff, Ouspensky, Maurice Nicole. Eu estou ordenando tudo que eu falei para ver como eu não me perco. Maurice Nicole. Fazia cartas, escrevia cartas. Falamos sobre a biopsicoenergética, Alexander Lowen, Wilhelm Reich, terapia Reichiana. Falamos sobre Jethro, falamos sobre Moisés, falamos sobre William Crookes, falamos sobre as Pleiades a trazer essa tecnologia, falamos sobre os essênios se deslocando até os Kahunas. Mostramos Dr. Roberto Assaglioli, Ângela Maria La Salabatà. Falamos sobre Freud.
Falamos sobre Jung e o simbolismo do sonho, que é uma forma do eu superior nos comunicar conosco. Na verdade, é o nosso Deus interno que dá vida a nós. Ele é o nosso Pai. Ele é a miniatura do Cristo em nós, uma adequação de linguagem, uma figura de linguagem. Falamos agora, Yorevoe, Inri, e falamos o que o Cristo afirmou. Sois deuses, vós sois deuses. Falamos sobre o Pai Nosso, falamos sobre a cruz cabalística, falamos os termos da árvore da vida, em hebraico. O que eu quero dizer com essa repassar? Quando eu faço lives, ela é sistêmica, ela abrange vários assuntos, mas eu não me perco. Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de linkar, unir um assunto com o outro, para depois as pessoas pesquisarem. Vocês que estão assistindo essa live, virem outras lives. O agradecimento aí, Rogério, o agradecimento que eu fiz à minha mãe, que fez aniversário dia 5 último. Eu quero aproveitar esse irmão que está aqui nessa live, olhem ele lá depois nos comentários, meu querido irmão Rogério Rocha, augusto e respeitável loja simbólica, Luz de Luxor. Ele, em meia hora, resolveu questões de hospital para a minha mãe, em momentos os mais desafiadores para mim, e particularmente para minha eterna mãe. Nada melhor que há tempos, embora já tenha agradecido o Rogério, fazer essa homenagem ao Rogério Rocha, o meu querido irmão Rogério Rocha. E certa vez, outro dia, eu falei brincaram, mas eu vou repetir a mesma coisa aqui. Quando Merlin, quando formou a Távola Redonda com o rei Arthur num monte, porque não havia castelo ainda, não é? Arimateia o Cristo havia falado para Arimateia levar o Graal para a Europa, aquilo que nós conhecemos, que lá iria começar a formação de um novo impulso espiritual que iria se unir, mais uma contada de história aqui, com os mistérios egípcios, druidas e cristãos. E lá no alto da colina, e isso está no filme, para quem já assistiu esse filme, Excalibur. Então Merlin, e aquele filme foi desempenhado por atores de teatro inglês, e dirigido pelo Bullman, que eu tenho uma grande amiga que é muito próxima a esse diretor de cinema, que também fez Esperança e Glória. Então são coisas sérias, filmes com conteúdo. E Merlin fala, nunca se esqueçam desta noite, falando para os cavaleiros, que vocês estiveram no início da formação da Távola Redonda com o rei Arthur. Pois a perdição do ser humano é esquecer. Isso é uma frase emblemática. Eu não esqueço, como não esqueço vocês, as pessoas que não é média, eu não preciso disso na altura do campeonato, as pessoas que me elevam, me apoiam, vocês me elevam, vocês me apoiam, as coisas que vocês escrevem para mim, mas eu queria fazer essa homenagem ao meu irmão Rogério Rocha, uma pessoa extraordinária e que não poupou, numa ligação minha, no momento de emergência, em meia hora, ele resolveu hospital e cirurgia, em meia hora. O que eu posso falar mais do meu irmão Rogério? Faço amizade com o Rogério, ele está aí, na live. Meu muito obrigado, irmão Rogério. Meus amigos, agradeço a todos, espero que essa live tenha servido de valia. Ela não subirá para o YouTube, em breve sim, eu sempre estou falando em breve, mas sempre peço licença aqui a todos. Falo que vou divulgar um curso online, os meus livros, é o meu trabalho, eu espero que vocês compreendam. Eu deixo muito claro que as lives têm começo e meio e fim, mas é uma forma também de divulgar o meu trabalho. Eu pretendo fazer em breve um webinário. Esse sim, não é só o discurso, mas ele terá conteúdo diferenciado, não é?
e com técnicas, não obstante ser um webinário. Em um valor, como é que eu poderia dizer, muito acessível. É claro que quanto mais pessoas aderirem, num valor acessível, melhor para minha pessoa. Eu sou muito direto. Eu nem tenho por que não ser, eu sempre fui assim. Eu comecei a estudar tudo isso em 1973, e lá vai o meu currículo de novo. Eu estou falando sob o ponto de vista espiritualista, então faço aí as contas. Entre vivências, entre estudos, das organizações que eu faço parte, mas o meu trabalho ele sempre foi independente. Também nas minhas formações acadêmicas ele sempre foi independente. Então peço licença a todos, em breve colocar um webinário a um valor acessível, que será importante para a minha pessoa e para todos vocês. Irmão Paulo Januário, eu estou te vendo aí, irmão Paulo Januário, assim como todos vocês hoje, meus amigos, e tenho que dizer, meus amigos, minhas amigas, né? Irmãos, irmãs e alma, meu muito obrigado a todos e espero que de fato essa live tenha somado de alguma forma. Muito obrigado a todos, que todos, como sempre nós falamos, possam ter os seus caminhos abertos, possam ter vencidas as suas dificuldades, vencido os desafios, com a força de Deus dentro de todos. Deus à frente, atrás, Deus à frente, atrás, Cristo à frente, atrás, do alto, abaixo, à direita e à esquerda, numa oração de St. Patrick. Meu muito obrigado a todos.